Durante muito tempo na minha vida, eu tive uma etiqueta e ainda continuo tendo de ser o marido da Simone. Mesmo sendo empresário do Tirulipa, do Carlinhos Maia, da GQ, do Whindersson Nunes, do David Leonardo e de tantas outras pessoas que vocês conhecem. Mas para mim isso é um motivo de orgulho, porque se eu sou o homem que eu sou, primeiramente eu devo a Deus, depois a minha esposa. Não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. A minha transformação aconteceu porque eu tenho uma mulher sábia do meu lado. Ela conseguiu olhar para mim e enxergar coisas em mim que nem eu mesmo conseguia enxergar. Ela era a pessoa que me incentivava, e quando ela subia um degrau, ela dizia assim, ó, vem que agora eu estou pronta para te puxar. E ela me puxava, e assim foi nossa vida. Quando a gente casou, a gente falava, a gente sobe um degrau e puxa o outro. Nós somos o degrau um para o outro. E se eu não tivesse construído minha própria história? E se o Lucas fosse conhecido como o marido do Carlinhos? Mas se ele não tivesse conhecido a própria história dele, entendido da identidade dele, hoje um apresentador, uma pessoa famosa, e trilha o próprio caminho dele. Essa é a nossa verdadeira identidade. Entender quem somos. Autoconhecimento nunca foi sobre talento, sobre os dons, sobre as suas habilidades. Autoconhecimento não é o Carlinhos saber que ele é um bom diretor. Muito foda. Eu tô impressionado. Eu nunca tinha parado para ver uma palestra do Kaká. Não é o Medina saber que é um bom surfista. Autoconhecimento é a gente conseguir olhar para dentro de si e reconhecer aquilo que precisa ser mudado. E se a gente precisar mudar hoje, o que é que mudaríamos? Deixa eu falar uma coisa para vocês, de verdade. Eu acredito piamente na volta de Jesus. E esse tempo está se esgotando. E se ele voltar hoje? O que a gente tem para falar? O que a gente fez? O que a gente aproveitou? Quem são as pessoas que a gente trouxe transformação? O que a gente está fazendo da nossa vida? O tempo está passando e a gente simplesmente não se entrega para outras pessoas. Você está com qualquer tipo de nó na sua garganta hoje, entalado, com algum sentimento ou emoção que está te paralisando para o teu crescimento para avançar, hoje a gente vai tirar isso de vez. Essas perguntas precisam ser respondidas. Quer ver um negócio? Quem topa vir aqui? Uma pessoa. Vem cá. Fala teu nome para as pessoas. Rafael. Rafael. Fala para as pessoas quem você é. Mas não fala nem o que você faz e nem o que você tem. Eu sou Rafael, filho de Deus, que procuro melhorar cada dia mais. E buscava, por muito tempo, eu estava perdido, assim, sempre tive muita fé em Deus e vinha buscando uma direção. Foi quando eu tomei a decisão de mudar a vida da minha família, me dedicar mais para minha esposa, para meus filhos e mudar tudo que já passou de ruim e tentar viver a nova etapa da minha vida. Você é daqui de Maceió mesmo? Sou de Maceió. Você trabalha com o quê? Eu vendo coxinha, tenho uma loja de coxinha. Eu falei pra você dele. Eu sei. Eu tô falando para as pessoas. Ouviram a história dele. Aqui fecha. Sai da minha bolha, saia. O Rafael, ele tem uma história linda que não é só sobre decidir, é sobre o agir. E ele falou algo que é importante, uma palavra que chama decisão. Fala assim, ó, depende. Vocês vão entender o que é que significa isso. Primeiro, direção. Sem direção, ninguém... Meu microfone ficou ruim. Oi, obrigado. Letras que mudam destinos. A história do Rafael, como de tantas outras ali vão ser contadas hoje, é através disso. O primeiro dele falou direção. O que é que falta na nossa vida? Direção. Fala assim, ó, direção. A gente não sabe para onde vai, é por isso que qualquer caminho passa a servir. Se eu chamar qualquer outra pessoa aqui no palco e eu fizer essa pergunta, quem você é? Quem é você quando você se olha no espelho? O que você responderia para você mesmo? Talvez muitas pessoas vão ficar com um nó na garganta, entalado, sem saber responder isso. Porque a gente passa uma vida toda sem descobrir para onde vamos. E mais importante do que saber para onde vamos, com quem vamos, quem está no nosso caminho, no nosso propósito. Eu não sou uma pessoa que me alio a outras pessoas que não têm os mesmos princípios e valores do que eu. E o Rafael, como ele falou, em algum momento ele estava meio perdido na vida. É verdade? Eu estava perdido, meu casamento estava muito ruim. Aos finais de semana eu só queria saber de beber, de farrar. E todo final de semana era uma briga diferente. Porque o propósito dela era diferente do meu. E os negócios?
Os negócios vêm de mal a pior, porque a nossa desunião dentro de casa, eu tomava decisões no negócio que ela achava que era errado e eu não perguntava a ela, entendeu? E ela dizia, tá vendo, deu errado, porque você não me consultou, porque você não me perguntou. Isso vem durante anos, mas isso eu vi meu pai fazendo isso. É um espelho que eu tive dentro de casa, entendeu? E tá tudo certo, eu com meu pai me dou muito bem. Mas só que eu trouxe esse espelho para dentro da minha casa. E quando eu vi que meu casamento ia acabar, eu fui procurar ajuda espiritual, procurar mais Deus, procurar a igreja. E foi quando eu sabia que eu precisava de um mentor para me dar direção. E foi quando, coincidentemente, eu procurei você. Eu estava rolando o Instagram, você apareceu falando e quando eu estava procurando direção, foi quando apareceu você no Instagram lá, com as lives Semeando Sucesso. Eu entrei e começou a mudar a minha vida, realmente, de fato. Foi uma decisão que eu tomei, acordar às 6h17 da manhã todos os dias. E eu não queria o gravado, eu queria o ao vivo, para sentir aquilo ali, para interagir, para viver, sabe? E eu comecei a aplicar, porque não adianta aprender e não aplicar, né? Isso você ensina muita gente. E comecei a aplicar na minha vida começou a melhorar aos poucos. Eu parei de fumar, eu parei de beber, a minha esposa fumava também. Consequentemente, ela acabou parando também. Tem um cigarrinho aí? Brincando. Ela já não bebia mais, porque quando eu bebia, eu me vi muito agora na Casa da Árvore, eu sendo Edmundo. Eu era muito, sabe, mais bruto quando bebia, nunca tive problema com bater, nada do tipo, mas assim, eu era uma pessoa que não ríspida. E eu me vi muito no Edmundo na Casa da Árvore, estava conversando com a minha esposa hoje. Quando bebia, eu me transformava numa pessoa que não era eu, que eu sou carinhoso, sou amoroso, sou meio com a minha esposa, com a minha família, com meus filhos. Eu estava vendo hoje uns vídeos do meu filho, rapego, tá com uma mijada, sabe? Tá sem cuidar de mim, da minha família. E a melhor decisão que eu tomei foi poder cuidar da minha família. De verdade. A gente tenta emagrecer, mas não é o querer emagrecer, é a mentalidade que muda. Tudo vem da mentalidade, que a gente destrava as crenças limitantes da gente, que a gente procura realmente mudar, tomar decisão. Eu não bebo, não fumo mais, fumei desde meus 16 anos de idade, parei de fumar do dia para a noite, assim, pedindo a Deus a oração. E os negócios, graças a Deus, vem melhorando. Por consequência do passado, tem muita coisa que você vai small steps, né? Aos poucos a gente vai organizando, mas graças a Deus as coisas estão melhorando muito, vem melhorando bastante. Você botou para fora agora o que doía aqui dentro, que não faz mais parte. Mas olha para essas pessoas aqui, porque o teu testemunho vai impactar a vida de muitas outras pessoas. E fala quem é o teu novo ser, quando você descobriu sua verdadeira identidade. Quem você é hoje? Hoje eu sou o novo Rafael. Aprendi que meu corpo é o Templo Santo do Espírito Santo. A cuidar mais de mim, do meu corpo, da minha família. Que não é dinheiro. Eu tudo buscava dinheiro, só evento, trabalho. Por muito tempo eu não vi minha filha de 15 anos crescer. Mudei. Hoje eu tenho tempo de qualidade para minha família. Esse tempo ninguém compra, com dinheiro nenhum. Hoje eu cuido do meu físico. Minha esposa acabou cuidando do físico dela também. Eu perdi 14 quilos em 2 meses. Minha esposa perdeu 15 quilos em 2 meses. E isso, a gente todos os dias acorda. Eu estou desmotivado, ela me incentiva, ela está desmotivada, eu incentivo ela. O Semeando Sucesso, de forma grátis, as 15 lives, são 1 hora por dia de live. Ele mudou minha vida. E tem gente que cobra 20, 18 mil reais por mentoria e é uma coisa, aquele clichê que não faz mesmo. A gente vê que você bota de dentro para fora. Você está doando o seu máximo ali, tudo que você viveu. Eu me conecto muito com você, porque você foi aquele cara que vendeu combustível porta a porta, foi o cara que lavava carro na rodoviária lá no seu país. Tudo isso eu fiz também, entendeu? Não vendi combustível, mas eu vendia bicicleta,
Eu vendia coxinha no porta a porta também. Olha, quando ele começou, desculpa interromper rapidão, quando ele começou a fazer essas lives 5 da manhã, eu dizia, que loucura é essa? Eu, gente, eu assisto, acordo 5 da manhã, eu digo, não vou de jeito nenhum, tem que me faça. 5 da manhã, e ele ficou anos acordando 5 da manhã, fazendo a live todos os dias. Quando não era isso, era ele batendo na porta de casa enquanto eu estava, sei lá, assistindo um bom desenho animado para me arrastar para a igreja. Isso várias e várias vezes. E aí, mas por que dá certo para ele, né? Ele sempre buscou muito, ele sempre viu quanto o Kaká sofria, porque ele sempre foi um estrategista de carreira muito bom. Além disso, ele sempre teve muitos princípios. Tanto é para ele comprar um carro bom, um carrão. Meu amigo, eu levei ele na loja e disse, menino, carro velho é esse que você anda? Eu não vou querer empresário com um carro velho desse, não. 2018. Não diga que é meu empresário, não. Foi não? Foi. E aí, porque ele nunca foi muito apegado ao dinheiro. O primeiro carro bom eu comprei, mas não foi o que me deu, viu? Tá vendo? Mas foi arrastei pra cá. Foi o que me deu, que foi fruto do nosso trabalho, sim. Sim, e você ganha muitos milhões comigo. Você sabe quanto eu sou grato a você. Eu vou só fazer isso aqui. É muito importante, porque quando a gente sabe quem nós somos de verdade, uma das coisas que a gente começa a colocar para fora é a gratidão, né? Minha vida empresarial foi transformada por esse cara. A gente começou junto lá atrás, eu comecei hoje com o Léo, que cuida do Carlinhos, incrível, seu primo é um cara incrível. E a gente falando bastante sobre isso, o quanto a gente precisa ser grato às pessoas. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Se hoje eu estou aqui, e se hoje eu me tornei o empresário que eu sou, eu devo muito a você, cara, porque a gente começou junto aquela caminhada, a gente caminhou junto, né, por vários perrengues. Tinha dia que você tinha vontade de me matar, tinha dia que eu tinha vontade de matar ele. Vocês conhecem o Carlinhos do jeito dele, mas ele tem um coração que é muito além daquilo que ele faz. O Carlinhos é outra pessoa muito além por trás das câmeras, e eu sei do coração dele, eu sou muito grato a você. Eu precisava dizer isso de forma pública e eu amo demais você. Ela é totalmente diferente de como ela começou. Mas lembra de uma coisa, a nossa vida não é decidida pela forma que começa, é pela forma que você conduz no meio do caminho. O início não decide o final, nunca. Hoje as pessoas me conhecem, que seja o Kaká marido da Simone, que seja o Kaká empresário, que seja o Kaká mentor, mas esse mesmo Kaká instalava película automotiva em carro. Esse mesmo Kaká foi frentista. Esse mesmo Kaká vendia estopa automotiva em oficinas mecânicas. Enquanto todos os meus amigos estavam na melhor fase da vida deles, filhinhos de papai, vivendo sobrenatural, eu muitas vezes ia lá abastecer o carro deles enquanto eles estavam lá bebendo uma quinta-feira se preparando para ir para uma festa. Mas teve uma grande diferença em tudo isso. Eu escolhi um destino diferente para a minha vida. Meus pais são separados depois de 36 anos de casado. Meu casamento não separa. Como você tem certeza, Kaká? Meu casamento não tem plano B. É saber para onde você vai. É a direção de onde você quer chegar. Só que para isso precisa construir uma estrada. E depois do D veio o P. Fala assim, ó, processo. E esse é o mais doloroso para todo mundo. Porque o processo é aquele momento onde a gente passa por coisas que a gente não quer passar. É o momento da dor. O processo é o que mói, né, doutora? Não é o que mais mói o ser humano, é o processo. É aceitar o processo. É a gente aprender a aceitar aquilo que está nos capacitando para uma nova fase. Qualquer um de vocês aqui passa por processos, mas quando você compreende o que é que Deus está fazendo com esses processos que Ele permite na sua vida, você vai viver o sobrenatural. Porque existe a permissão de Deus e a vontade de Deus. A permissão de Deus, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, mas a permissão de Deus ela é boa, perfeita e completamente desagradável. Tem coisas que Deus te tira da zona de conforto, que é para que você cresça e amadureça. Você nunca se torna um diamante lapidado antes de passar pela pressão do fogo. Entenda uma coisa, dentre mais de 200 milhões de espermatozoides, quando você era um espermatozoide entrando no útero da sua mãe, você já venceu. Deus tem um propósito na sua vida, você não está aqui por acaso. Você não veio viver nesse mundo para ser escasso, para viver na miséria, para viver na escassez, sem saber para onde vai, sem propósito, sem destino. Deus não te trouxe aqui para que você viva com um fardo carregando nos seus ombros o tempo todo. Não foi para isso que Deus te chamou. Mas você só está passando ainda por isso, seja o que você está sentindo hoje. Eu não sei como você chegou até aqui, mas eu sei como você vai sair. Se uma decisão acontecer, você suportar o processo. Que os crescimentos que eu tive na vida, os degraus que eu subi, os momentos em que eu avancei, os níveis em que eu me coloquei, foi por um motivo.
eu entendi o processo. Então, para me empreender um dia, eu precisei sair da minha zona de conforto, que era a dupla. Eu trabalhava com a dupla, eu tinha o meu emprego, eu comecei ganhando R$1.500, fazia logística de shows. 6 meses depois comecei a ganhar R$2.500, um ano depois estava ganhando 10 mil, depois estava ajudando a vender show. E aí eu comecei o meu grande processo, que foi abrir mão de tudo para cuidar desse rapaz. E foi muito difícil para mim sair dessa zona de conforto. Porque toda vez que a gente tem o nosso garantido, eu vou dizer uma coisa para vocês, estabilidade não existe. Fala assim, estabilidade não existe. A estabilidade, Lucas, ela nunca existe, porque a nossa vida ela é uma montanha-russa o tempo todo. Cabe a gente saber o momento de sentar, o momento de segurar a ânsia de vômito, o momento de gritar de euforia, o momento de entender o nosso processo de felicidade, o momento de entender os nossos momentos. Eu ficava guardando para mim o tempo todo, coisa que eu tinha vontade de colocar para fora, e eu ficava guardando, me remoendo. E quando eu explodia era simplesmente de uma vez. Hoje não, hoje eu me permito ser aquele bundão, porque as pessoas são bundonas comigo o tempo todo. E hoje eu me permito ser bundão. Que você desagrade os outros. Você não precisa estar dando sim para todo mundo o tempo todo. Pensa um pouco em você. Isso é um processo da vida. Aprender a se amar é aprender a dar um não para dar um sim para você. Porque o não é uma palavra tão pequena e parece ser tão insignificante, mas tem um poder de liberdade que vocês não acreditam. Me tornei uma pessoa mais resiliente. Mas hoje eu sou antifrágil, eu aprendo com aquilo que eu suporto. Hoje eu sou mais sábio. Mas muitas vezes eu preciso resgatar o Cacá lá do começo. Aquele meninozinho. Porque não diferente da história de vocês, eu tive processo na minha vida. Com 5 anos de idade eu sofri um abuso. Com 8 anos eu sofri o segundo abuso. E falo para vocês, isso não define minha história. Não definiu. Eu não sofri mais do que vocês, nem vocês sofreram mais do que eu sofri. Cada um tem seus processos. Aprendam a respeitar os processos de vocês. Isso traz transformação. Sabendo que você é único. Sabendo que você é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus. Sabendo que você é amado. Independente que o mundo te ame, a gente passa uma vida toda tentando chamar a atenção do mundo. Hoje existe uma geração. No momento que eu passei. Obrigado. Eu sei, tô brincando. Mas as pessoas que mais tentaram me paralisar na minha caminhada foram as pessoas que mais me ajudaram a crescer, quando eu entendi o processo. Então o que vem para te paralisar, você pode utilizar para você avançar. Um avião, antes de decolar, ele tem que percorrer uma pista, e aquilo que mais tenta frear o avião, que é o vento, é aquilo que faz o avião subir. Ele só precisa ter a inclinação perfeita. Eu sou piloto e eu estou te falando. O que faz o avião parar é o que faz ele subir. É o vento. O vento contrário, se você não injetar força ali, meu amigo, meter marcha no motor, turbina, injetar potência, o avião não sobe. Ele vai correr, correr, correr. Mas se você não inclina, o que o avião faz? Ele utiliza daquilo que vem para paralisar para fazer ele subir. Foi isso que eu fiz na minha vida. Hoje eu sou mais forte, mas tenho minhas fragilidades. Você tem quantos anos? 27. E o que te leva a não acreditar em você? Deixa eu te falar uma coisa. Pode pôr pra fora. Tudo aquilo que está dentro de você, todo mundo aqui passa a mesma coisa. Mas me conta, o que ainda dá um nó na tua garganta? Eu cresci em um ambiente onde os meus pais, eles são pais excelentes, mas enquanto casal, as mulheres tiveram muitos problemas. E meu pai, ele nunca apoiou minha mãe. Ela sempre quis fazer as coisas e ele não apoiava. Ele dizia que não ia dar certo, que ela não ia conseguir. E eu cresci também acreditando que eu não conseguiria. Só que diferente dela, ele me apoia em tudo. Hoje eu consigo realizar tudo que minha mãe planejou para ela e que... Entenda uma coisa. Não importa o que os outros pensam de vocês, não importa o que vocês pensam em fazer da vida de vocês, mas quando você entende o seu verdadeiro propósito, aquilo que Deus te chamou, que se exploda o que as pessoas pensam. O que importa é o que você faz, é o que você decide, é a transformação que você gera na vida de outras pessoas. Isso é teu verdadeiro propósito, é alcançar a vida de outra, ver transformação no outro. Usem a influência de vocês para algo positivo.
E não simplesmente para poder ficar mais em dança de TikTok ou qualquer outro tipo de conteúdo. Faça aquilo que vocês gostam, mas usem para o bem, porque vocês precisam ser diferentes da maioria das pessoas. As pessoas bem-sucedidas de verdade são pessoas que são diferentes da maioria delas. Não viva de forma medíocre, não viva de forma mediana, não viva no raso, viva de forma imersa. Só que isso é para poucos, é para quem decide, é para quem suporta o processo. Tem direção, suportou o processo, agora vem o I. Fala assim, ó, identidade. É saber quem você é. Autoconhecimento não é sobre dons e habilidades. Autoconhecimento é entender o que você precisa mudar. E se eu te contar que existe um perdão que você precisa liberar, todos, que até hoje vocês não conseguiram, que é para você mesmo. Fala assim, ó, eu preciso me perdoar. Você é a única pessoa responsável por muitas coisas, de consequências que você vive, por decisões que você tomou. E inconscientemente você não sabe, mas você precisa se perdoar de muitas coisas. A vida que você tem é a vida que você merece, pelas decisões que você tomou. Uma palavra de mudança, fala aí, o que você precisa mudar? Acreditar mais em mim. Acreditar mais em você? Como você chama? Você é de onde? O que é que você faz? Eu tenho uma loja de roupa feminina e sou influencer também local. Um complexo muito grande de inferioridade. As pessoas elas não me menosprezam, as pessoas elas não me excluem, mas eu não me sinto pertencente, eu não me sinto merecedora do que hoje eu estou conquistando, do espaço que eu venho tendo. É porque acontece uma coisa. Existe algo que você precisa perdoar no seu pai. Porque de alguma forma no teu subconsciente, o nosso subconsciente ele não sabe distinguir o que é real do que não é real. E quando a gente conta uma historinha para nossa cabeça, por mais que ela seja mentira, ela se torna uma verdade se a gente colocar ela como uma verdade. Existe uma liberação de perdão que precisa acontecer entre você e seu pai. Porque no teu subconsciente é como se você não se sentisse merecedora por conta de crenças limitantes que o teu pai impôs sobre a tua mãe. E você não se sente merecedora. Porque o que é a sexualidade? Ela se resume a duas coisas. O primeiro objeto de amor da mãe, da criança, é a mãe. Ela faz distinção entre a mãe e o mundo. O primeiro objeto de amor da criança é a mãe. Ela faz distinção entre o mundo e a mãe através da figura paterna, que pode ser o pai biológico ou alguém que substitua ele. Isso aqui é uma família. A tua referência, teu primeiro amor de homem foi o teu pai. E é o teu pai. Você pode até ter tido outros amores. Você é casado ou não? Não. Mas teve namorados? Tem namorado? Não. Mas já gostou de outras pessoas? Já. Toda vez você vai buscar características, muitas vezes, que se repetem do comportamento que teu pai tem. E talvez muitos relacionamentos seus não deu certo, porque você buscou essa característica mesmo de forma inconsciente. E você precisa liberar perdão pro seu pai. Porque isso está fazendo com que você tenha uma crença limitante. Você é uma mulher incrível, você é uma mulher linda, você é uma mulher que fala bem, inteligente. Eu pude te ver alguns dias aqui. E você não tem por que se achar menos. Ela é incrível, não é? Construir tudo que ele fez com sua mãe, ele está tentando compensar em você. Eu fui assim com meu filho. E é por amor que ele faz isso. Isso é lindo. Isso é lindo. Isso é a maior prova de amor que ele tem para sua vida. Fala assim, ó, eu sou filha amada de Deus. Filha amada de Deus. Eu sou a Camila. Eu sou a Camila. Eu tenho uma identidade. Eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito. E nada do começo da minha vida. E nada do começo da minha vida. E nada do começo da minha vida. Vai determinar onde eu vou chegar. Vai determinar onde eu São vou as chegar. minhas decisões. São as minhas decisões Que vão decidir o meu destino. que vão decidir o meu destino. Você ainda se sente menos? Muito obrigada. Entre tantas pessoas, Deus te deu a capacidade da comunicação. Entre tantas pessoas, Deus te deu a capacidade de você poder transformar a vida de outras pessoas. Entre tantas pessoas, Deus foi lá em Penedo e te colocou naquele lugar, porque era lá o lugar onde Ele te transformaria para você ser o ponto de transformação na sua família. Você não precisa se sentir menos. Você é mais, você pode, você é filha amada de Deus. Você tem uma identidade que ninguém arranca de você.
A nossa impressão digital é na ponta do dedo, porque Deus colocou sobre as nossas mãos o poder da gente tocar em algo e aquilo ali ficar registrado. E aquilo que você toca fica a tua marca e você decide o seu destino. Não foi que a tua mãe que vai se repetir na sua história. Nada do que aconteceu na vida da sua mãe vai se repetir na sua história, desde que você decida mudar isso. Mas você precisa consertar isso com seu pai. Você precisa chegar para ele e dizer assim: pai, eu te pergunto, porque hoje ele está tentando... Doutora, quando você falou aceita, fala para ela. A gente conversou, né, nesse projeto lindo sobre isso que você está falando. Você está confirmando tudo que a gente conversou e ela precisava ouvir de alguém, não é, Camila? Que é a presença masculina. Ela precisava ouvir. Eu disse isso para ela. Verdade, amiga? Você precisa perdoar-se, perdoar o seu pai e aceitar esse amor. Aceitar o que ele fez e o que ele está fazendo por você. Ele não fez lá atrás, mas ele está fazendo por você. Então receba. É seu. De direito. Doutora, tem que dar um abraço nela. Ô, mulher linda. Chega, gostoso. Hoje eu quero ouvir. Hoje eu quero ouvir. Porque os nossos pais não foram treinados para treinar a gente para serem bem-sucedidos. Lembra disso, os nossos pais não têm culpa. Os meus pais não têm culpa da forma que eles me trataram, porque eles só deram aquilo que eles aprenderam, era a forma de amar deles. Ontem eu tive que tomar uma atitude muito difícil. Cacá, a gente vai parar por aqui a nossa bolha, certo? E a gente vai saber que a atitude foi essa só amanhã, nesse mesmo horário. Tá bom. E nesse mesmo canal. Já ia chorar. Vocês não querem que acabe, né? Mais um pouquinho. Só amanhã, né? Tô por você. Ué, eu pensei que você ia achar um negócio chato. Não tá chato, não? Só mais um pouquinho, então. Só pra vocês, o pessoal de casa, só amanhã, nesse mesmo horário, ok? Eu tenho algo que talvez vocês vão se identificar muito sobre a criação dos pais. Os meus pais, eu sou apaixonado por eles. Mas eles não foram treinados para me capacitar para o mundo. Eles me entregaram a forma de amar do jeito que eles aprenderam. Eu apanhei muito na minha infância. E nem por isso meus pais se tornaram pessoas más, muito pelo contrário. Se eu sou o homem que eu sou, eu também devo as surras que eu levei. Nunca fiz isso com meus filhos, porque a forma de educar eles foi diferente da forma que eu aprendi. Porque você tem dois caminhos na vida. Ou você escolhe repetir os padrões, ou você pode escolher fazer tudo diferente. Isso é o que diferencia você de outras pessoas. E qualquer coisa que eu fazia, vinha um cinturão nas minhas pernas, vinha um cipó nas minhas pernas, vinha prato nos meus pés. Minha mãe tinha aquela chinelazinha de madeira, fininha,